o Chico, por amor à doutrina, ele comprou essa casa na mão da sobrinha de Chico, Dona Lúcia Gonçalves. Porque a casa foi do Chico até a morte, mas ele deixou em herança para essa sobrinha. E essa sobrinha, então, querendo vender a casa que ela morava, junto com essa, então ela vendeu essa casa separada daquela para o Geraldo Lemos Neto. E foi um investimento muito alto, foi gasto quase R$500 mil para fazer essa estrutura. A casa lá dentro manteve a originalidade dela. O piso da entrada, vocês viram lá, uma cerâmica toda embaçada, encardida, né? E a gente pode até usar produtos, mas a gente vai tirar a beleza do piso. O banheiro era igual, aqui na cozinha era igual. Esse piso aqui que diferencia dos outros, aqui era um cômodo fechado. Era aqui, nessa sala, que o Chico ficava às horas da madrugada psicografando. E em uma das vezes que o Chico, aliás, tantas as vezes que ele estava psicografando, porque o Chico era um ser humano, como todos nós, envolto às emoções, às dificuldades, a carência, a tristeza, a solidão. Era um homem profundamente solitário. Milhares de pessoas procuravam o Chico para chorar as mágoas, para buscar alguma coisa. Mas o Chico procurar quem? Entende? Então, tinha dia que ele estava aqui, numa mesa menor, que está sendo guardada lá para o açude, onde está sendo construído. E o Emmanuel, que era o guia responsável pelo trabalho do Chico, sentia aquela dificuldade tremenda de repassar a mensagem. Aí dizia para o Chico: olha, Chico, você hoje não está bem, você hoje está muito deprimido, muito triste. Então vamos fazer o seguinte, a escrita pode esperar. Você deixa a escrita e vai para a periferia. E o Chico entendia esse código. Ir para a periferia é estar próximo àqueles que tinham mais necessidade do que o próprio Chico. Aí o Chico saía daqui à noite, ia a pé, até nós vamos passar lá perto, eu vou mostrar para vocês aonde que era essa periferia. Hoje é um local onde é realizado o Parque de Exposições Agropecuárias de Pedro Leopoldo. E lá tinha 77 casas. Aí o Chico ia, entrava numa casa e abraçava todo mundo, beijava as mãos de todas as pessoas, mas ele era muito observador. Ele olhava o fogão de lenha sem brasas, apagado. Isso queria dizer que aquele povo não tinha jantado. Então o coração do Chico ficava mais estremecido. Meu Deus, esse povo não comeram ainda, porque não tinham. Aí ele fazia uma prece, pedia um copo de água, fazia uma prece, ficava aquele perfume de rosas, né? Impregnada na água. Aí saía dali, entrava na outra casa, uma pessoa deitada lá, morrendo à míngua, pobrezinho. Aí o Chico fazia outra prece, chovia aquele perfume de rosas novamente. Aí ele saía dali, entrava na outra casa, aquele tanto de criança, tudo rasgadinhas, sujinhas, mas com um sorriso até aqui. Aí o Chico observava, faltava tudo, não tinham nada, mas eles tinham alegria, eles tinham esperança, eles acostumaram a ter somente aquilo que era possível a tê-los. Ou seja, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E eles amavam tudo que eles tinham. E o Chico, a cada passo, ele observava uma coisa, observava outra, chorava muito. Quando ele terminava de fazer a peregrinação das 77 residências, ele voltava para casa, mas dizia o Chico que ele vinha
com muita vergonha. O coraçãozinho dele diz que vinha miúdo, de vergonha, porque os problemas que ele vivenciava eram estritamente insignificantes, perto daqueles outros tantos lá fora. Doença, fome, falta disso, falta daquilo. E o Chico não tinha esses problemas. Então, ele vinha com as baterias recarregadas. Imediatamente ele pegava no lápis e estava pronto para o trabalho. E ele dizia que se Allan Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele estaria fora. Mas graças a Deus, Kardec se solidificado nas palavras do apóstolo Paulo: fora da caridade não há salvação. Então, ele observava que quando ele saía do mundo dele, ia ao encontro dos outros mais necessitados do que ele próprio, ele se refazia, porque os problemas que cada um vivenciava eram iguais àqueles que ele tinha nos bastidores da própria alma. Era a carência, era a solidão. O Chico não pôde casar. Ele casou com a doutrina, mas ele tinha muito humor. E uma vez ele comentou com a gente: Elcio, meu filho, eu tenho duas mulheres que não me dão trégua. Eu falei: uai, mas duas mulheres? Eu falei: o que é isso? Vocês conhecem esse caso? Aí eu imaginei: mas são apaixonados por você? São, meu filho. Eu não sei o que faço com elas. E elas me perseguem dia e noite. E eu falei assim: mas não é possível, eu vou conversar com essas meninas, né? Para elas apagar um pouco o fogo. O Chico é um homem de Deus. Ele não pode casar. Ele tem que se dedicar inteiramente ao próximo. E se ele casar, ele não pode ter esse trabalho. Aí eu falava com o Chico: mas o Chico, como é que essas mulheres chamam? Ah, meu filho, aquele jeitinho dele, aquela alma fantástica, né? Ele falou assim: uma chama Carolina e a outra chama Angelina. Aí eu falei: mas Carolina e Angelina? E ele ria, né? Ele ria. O meu filho é a Catarata e a Angina. É a Angelina e a Catarina. Para você ver, tinha humor, né? E de fato, ele viveu isso quase que toda a sua existência. 75 anos de mandato de amor no trabalho com Jesus. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta em relação à casa? Nós estamos aqui hoje. Fala para nós a sua atividade aqui, né? Porque aqui eu faço tudo. Curador. Chegou a Bombril. A casa funciona terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós temos hora de começar e não temos hora de terminar, né? Trabalhar com Chico não é mole não, gente. O trem é duro, o trem é difícil mesmo. O próprio médico do Chico dizia: para cuidar desse doente tem que ter muita saúde. Às vezes a gente chegava em Uberaba, o Chico estava lá deitado, né? Aí eu imaginava: meu Deus do céu, o Chico não passa de hoje. Aí passava ali 2 horas, na hora da reunião da Casa da Prece. O Chico levantava e falava: Eurípides, meu filho, vamos embora. O Chico estava de pé. Ele era imprevisível, né? Uma hora que estava assim, quase indo, ele voltava. Aliás, o Chico desencarnou com 92 anos. Mas se comenta que era para ele ter ido mais cedo. Mas o compromisso que ele tinha com o filho adotivo Eurípides era muito grande. E ele sentia que Eurípides não estava preparado ainda para abraçar toda aquela jornada que ele tem lá em Uberaba. É muito grande, né? E a gente tem rezado muito para Eurípides, para que ele tenha paciência, tolerância e humildade, né? Ele foi muito complicado no período antes do Chico desencarnar.
Todo mundo deve saber as histórias aí, os casos que aconteceram. Mas hoje, graças a Deus, parece-nos que ele está melhor. Mas essa casa funciona. De terça a domingo, das 9 da manhã às 12 horas, das 14, era 15. Mas quando eu chegava aqui 15 horas, tinha 20 pessoas esperando, eu ficava com dó. Então eu antecipo agora às 14 horas até às 18, eu fechava às 19. Mas Pedro Leopoldo, como outros tantos lugares, estão sujeitos a muita violência, a assalto. Outro dia entrou aqui um jovem com uma 9mm enfiada aqui na bermuda, cheio de tatuagem, o chapéu virado ao contrário, o corpo carregado de tatuagem, e eu sentado aqui porque eu vejo quem entra. E ele entrou a fim de fazer alguma coisa errada. Aí eu olhei aquilo e eu senti, meu coração disparou, eu falei, Chico, pelo amor de Deus, você me ajuda, como é que eu vou fazer? Aí o rapaz foi chegando e olhando, como se estivesse buscando alguma coisa de valor. Mas até então ele não entendia que os livros eram o maior tesouro. E ele caçando alguma coisa. Aí ele chegou até aqui na porta e diz assim, o que é isso aqui? Mas com muita falta de educação, com muita agressividade. E segurando na arma. A arma ainda enfiada na gibeira da calça. Aí eu disse assim, olha, eu falei até com a voz meio falhada, né? Eu falei, olha, aqui é a casa de Chico Xavier. Mas quem que é Chico Xavier? Ah, o Chico Xavier foi um grande espírita, um dos maiores espíritas que nós já tivemos na Terra. Um grande médium. E ele já desencarnou, mas ele está aqui. Ele falou, como é que é o negócio? Ele falou, ele está aqui presente. Por incrível que pareça, ele chegou meia hora antes de você. Mas cadê ele? Ele está sentado aqui na ponta. O rapaz naturalmente olhou e não viu nada. Nem eu estava vendo. Mas a minha confiança era muito grande. Ele está aqui. Aí falou, escuta, mas é espírito? Eu falei, é espírito. Ele está em espírito. E naquela hora o rapaz começou a passar a mão no braço e ele começou a se arrupiar todo. E ele começou a bater o pé, ele ficou em estado de hipnose profunda. Aí ele falou assim, mas é espírito mesmo? Eu falei, é espírito. E ele está levantando para te dar um abraço. Esse moço arrumou um galope aqui para fora e sumiu e nunca mais voltou. Então, nessa casa não entrou ladrão. Eu acho que o povo tem medo de espírito. Aliás, os próprios espíritos, mesmo quando vê um encarnado em desdobramento no mundo espiritual, eles também se assustam. O Chico fez esse comentário. E quando ele foi conhecer a colônia espiritual nosso lar, muitos espíritos olhavam para ele e assustavam. Como nós encarnados, quando vemos, alguém aqui já viu um espírito desencarnado? Sim. Hein? Você já viu? Você assustou? Não, porque eu vejo desde criança. Mas quem não tem o costume, né, gente? É isso? Mas nós temos, na terça-feira, um trabalho muito gostoso que o Chico gostava muito de fazer, que é visitar as periferias. Toda terça, às 19h30, nós saímos, né? Hoje é dia. Nós saímos às 19h30 e a gente vai em várias comunidades levando cesta básica, pão, leite, uma bala para os meninos, uma pipoquinha, né? A gente faz uma prece com a comunidade inteira, sai nas casas dando um passe, vendo onde é que estão os problemas mais diretamente. É um trabalho de solidariedade igual o Chico fazia. Não no quilate, na dimensão de que o Chico fazia. Mas a gente tenta fazer alguma coisa. E dia de semana, nós temos atendimento fraterno. Aquelas pessoas que perderam o marido, ou o marido perdeu a esposa, ou perdeu um filho, ou o filho está envolvido com droga, ou a filha está na prostituição, ou o marido está desempregado, ou o marido está doente em casa. São N problemas. Problemas que nós, às vezes, nem sempre sozinhos, conseguimos
os consolidar. Então eles vêm em busca de um desabafo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que vocês já tiveram essa experiência. Ouvir uma pessoa, gente, é a maior caridade que existe. Ouvir, mas ouvir com interesse, com atenção, com respeito, com carinho, sem emitir conselhos, apenas ouvi-lo. O ser humano tem necessidade disso. Então, esse atendimento fraterno é tão interessante que eu faço aqui nessa mesa. Eu fico sentado ali e a pessoa aqui. E essa salinha fica cheia. Hoje eu não marquei nenhum porque eu sabia que vocês vinham. Eu queria ter muito tempo para conversar com vocês. Então, eu digo assim, olha, eu sou um João Ninguém aqui, né? Mas Jesus vai te ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Através do carinho e do amor fraternal do Chico. Então, você não se esqueça que quando você for conversar, Ele já sabe passo a passo da sua vida. Ele já sabe do que está acontecendo e do que não está acontecendo. Então você tem que dizer realmente a verdade. Para mim não, é para Ele, é para você mesmo. E olha, meus amigos, dizer a verdade é terrível, né? Alguém já teve essa experiência? E dizer realmente o que você é, nu e cru, ali na ponta da língua, é difícil. E eu tenho ouvido aqui cada caso que vocês nem imaginam. E tem situações que eu fico ouvindo o desabafo das pessoas e eu fico impressionado, porque eu participo mesmo. E eu às vezes me sinto vestido de um sacerdote do confessionário, dando-se uma confissão. Depois vocês vão entender por que disso. Eu já expliquei para o senhor, né? E a pessoa consegue dizer a verdade, chorando, estribuchando em cima dessa mesa, mas ele consegue. E no final, a gente faz uma prece. E aí, na prece, eu recebo o resto das informações que ele precisa de ouvir. E eu jogo tudo na prece. Porque é um momento muito íntimo, né? Da gente com Jesus. E ele vai embora aliviado, achando que ele entregou metade da tonelada de pesos que ele carregava nos ombros. Ele vai embora feliz, porque ele aprendeu a confiar. Quando nós aprendemos a confiar em alguém, nós aprendemos a dizer a verdade. E a verdade, quando é dita com a alma, com a essência da alma, a gente se sente muito mais consolidado com aquilo. Mas em 1968, eu era... Todo mundo vai saber a minha idade agora, né? Em 1968 eu já tinha 17 anos. 60? Não precisa fazer cálculo. 60? Em 1968 eu tinha 17 anos. E eu estava de malas prontas para ir para Araraquara, São Paulo, onde eu ia estudar no mosteiro dos beneditinos, aonde eu queria ser o sacerdote da Igreja Católica. Malas prontas. Dali 30 dias. E eu era frentista de um posto de gasolina. Aquele posto da entrada que vocês entraram lá. Tem a rodoviária, não é isso? Tem a rodoviária? Depois tem a praça à esquerda, você mostrou para eles? A Praça do Chico. À direita tem um posto de gasolina. Era ali. Naquela época, em 1968, era um deserto. E eu trabalhava de dia. E o patrão falou assim, olha, quem faz a folga do plantonista não pôde comparecer. Não vai poder comparecer hoje à noite. Você pode cobrir a folga dele perfeitamente. Católico de carteirinha. E aí eu fui trabalhar, fazer a função à noite. E tinha um senhor de idade que dizia assim, olha, São Otávio, ele dizia, olha, se chegar carro, eu lhe chamo. Mas tem essa rede aqui, você pode deitar aqui na rede. E
se chegar carro, eu te chamo. Mas é muito raro chegar carro. Mas nessa noite, 2h30 da manhã, chega um Dodge Charger. Alguém lembra desse carro? Dodge Charger? Carrão. Carrão, né? Teto de vinil. Sim. E 2 opalão preto, um na frente e outro atrás. Era escolta. Aí, naquela época, tinha gasolina azul. Mas nada acontece por acaso, né, minha gente? Nada acontece por acaso. A espiritualidade coloca nos encaixes certos para que as coisas aconteçam em nosso favor. Aí o vidro de trás desce. Era o Chico. Chico Xavier. Até então, eu conheci o Chico desde pequenininho, porque ele visitava a minha mãe levando ajuda para ela. Mas eu era católico de carteirinha. Então o Chico para mim era um ser humano. Um ser humano bom. Mas eu não tinha aquela essência de visão como eu tenho hoje em relação ao Chico. E ele falou, boa noite. Eu disse, boa noite. Ele falou assim, como é que você chama? Eu falei, Elcio. Ele falou, Elcio de Nazinha de Belmiro. Eu falei, mas esse homem é muito inteligente, né? Ele me viu de muitos anos. E ele sabe que eu sou filho de Nazinha de Belmiro. Aí ele falou assim, eu vou te apresentar o nosso Roberto Carlos. Roberto Carlos cantor, Jovem Guarda, né? Eu olho para os mais velhos, né? Sim. Jovem Guarda, eu fui da Jovem Guarda. E aí então, aí o negócio... Quem não foi, né? Aí o negócio ficou doido. Aí eu tremi. Roberto Carlos com chapéu de feltro cor-de-rosa, um óculos escuro. Né? Eu conheci por causa da pulseirona dele, que ele usava. Ele me deu a mão. Eu fiquei transtornado de emoção. Mas o Chico não me deu emoção nenhuma. Mas aí, o Chico botou a mão para fora da janela do carro. Ele tinha o hábito de fazer isso e me deu um dinheiro. O dinheiro todo enroladinho assim no outro. Mas o dinheiro estava encharcado de perfume. E eu tinha uma bendita bronquite asmática, que eu ficava noite e dia assim, ó. Eu era magrinho. Aquela falta de ar, aquela coisa horrível. E nisso o carro estava chegando, o carro veio, embora. Entrou para a cidade. E eu apertava o dinheiro assim, pingava perfume. Parece que tinha derramado um frasco de perfume dentro daquele dinheiro. E eu contei aquele dinheiro, porque a gente vivia com muita dificuldade. Era 416 mil cruzeiros. Era exatamente o salário que eu ganhava no mês. Não olha para vocês verem, nem mais e nem menos. Mas o meu salário, eu entregava na mão da minha mãe o envelope, porque eu sabia das dificuldades. Eu não tirava um centavo sequer. Se eu quisesse pagar a Coca-Cola para a namorada, eu usava as gorjetas, que eram muito mais do que o salário. Mas o que me impressionou nesse tempo foi o perfume. Eu sou profundamente conhecedor de perfume, porque eu sou extremamente usuário de perfume, eu adoro perfume. E eu observava que aquela essência eu nunca tinha visto aqui na face da terra. Alguém já teve a oportunidade de sentir esse perfume do Chico? Não? No dia dos 100 anos do Chico, nós estávamos na casa do Chico e teve um momento que quase a dona Zélia, nós que estávamos próximos à mesa, sentimos um cheiro de flores. Foi flores, Esse né, é um dona Zélia? perfume assim que... Gente, era impressionante o perfume. Ele entrava na minha alma. E eu fiquei ali naquele êxtase, naquele transe hipnótico, com aquele perfume. Era fascinante. 4 horas da manhã, os carros passam, buzinam.
E eu lá, esperando dinheiro. Aí Chico cenou a mão, Roberto Carlos cenou a mão. Os carros pretos que estavam na frente eram escolta. Tinha 5 homens cada carro, eram 10 seguranças. Todos acenaram a mão para mim. Amanheceu o dia, fui para casa. Aí cheguei em casa e contei para minha mãe: olha, o Chico teve lá, me deu um dinheirinho, mas o Roberto Carlos estava junto. Aí ele gravou e minha mãe está assim: senta aqui, deixa eu te contar um caso que talvez você não deva estar lembrando muito bem. Quando o seu pai faleceu, 30 de agosto de 1951, eu nasci, ninguém tinha falado da minha idade, né, gente? 51. Eu tinha nascido em 18 de abril de 1951. O meu pai faleceu em 30 de agosto de 51. Eu tinha 4 meses de nascido, eu sou 13º. Um ser privilegiado, porque eu sou 13. Eu amo o número 13. Eles falam que é o número do azar, né? Mas é o número da sorte. Aí minha mãe dizia assim: quando o seu pai faleceu, ele faleceu numa quarta-feira. E eu com 13 filhos. Ele não deixou pensão nem nada, só essa casa velha, você está vendo. E o que eu ia fazer com 13 filhos para cuidar, sem um recurso financeiro nem nada? Mas no sábado o Chico veio e trouxe para mim um pão de 1 quilo. Alguém lembra desse pão de 1 quilo? Aquele bisnagão grande. Aí o Chico chegou no sábado e falou: Nazinha, o pão dos meninos para a semana. Era no sábado. Aí minha mãe imaginou: se o Chico deve estar ficando doido, como é que um pão de 1 quilo vai dar para 13 bocas durante uma semana? E o povo antigamente não tinha aquela mania de partir com faquinha, não. Era assim, ó, quebrava: tamo fulano, tamo cicrano, né? Era assim. Quando ela quebrou o pão do bico, ela puxou, tinha um plástico dentro do pão. O dinheiro estava enrolado no plástico, dentro do pão. E quando o Chico entregou o pão para minha mãe, o Chico falou: Nazinha, é Jesus, Nazinha, é Jesus. E minha mãe nunca comentou comigo. Todos os sábados o Chico estava lá. Minha mãe ficava no portão esperando o pão. E ela comprava arroz, feijão, açúcar, café e toicinho. O toicinho era o famoso torresminho, que era mistura, porque no fundo da casa tinha o de melhor. Tinha couve, alface, cenoura. O povo antigamente plantava. Os antigos concordam comigo. Hoje o povo não planta mais. Mas naquela época o quintal era imenso. Era aquela horta farta, abundante, né? Mas a mistura o Chico levava. E o Chico fez isso até 1962. 11 anos. Mesmo ele ter ido embora para Uberaba, ele mandava. E minha mãe me contando aquele caso todo, e eu comecei a olhar para o dinheiro que o Chico tinha me dado, 416 mil cruzeiros. Mas o meu encanto do dinheiro não era o dinheiro, era o perfume. E eu comecei a me tornar simpático, admirável por esta alma, Francisco Cândido Xavier. Eu falei: gente, mas como é que existe ser humano na dimensão do Chico, na era que nós estamos? Mas tinha. E ele fazia isso, não era só com a minha mãe, não. Era com todas as viúvas de Pedro, que eram muitas. Olha para vocês verem a dimensão de amor deste homem. Passaram-se 15 dias. Vem agora melhor na história, hein? Passou 15 dias, eu estou contando isso. Vocês esquecem do Elcio, mas lembra sempre do Chico. Minha mala já estava pronta para ir para Araraquara. O Chico vinha todo mês aqui em Pirapuã. Ficava 3 até 4 dias aqui, nessa casa. A casa era dele. Era quando ele tinha o descanso dele. Mas entre aspas, descanso nada. Vinha muita gente atrás dele. E ficava muita gente de São Paulo, do Rio.
né, alojados junto na residência dele, aqui. E ele pediu ao sobrinho que fosse me chamar no meu trabalho, no posto de gasolina, porque ele queria conversar comigo. E eu inocentemente vim, mas impressionado com o perfume que exalava do corpo de Chico. Esse é o tal perfume. Porque quando você passa um perfume no peito, na mão, no seu corpo, de imediato, e alguém chega perto, você sabe que aquele perfume está fresco. Não é verdade? Quando você passa o perfume e fica horas com ele, você sabe que está exalando que já se passou muito tempo. Então o perfume do Chico exalava como se fosse usado naquela hora. Olha que interessante. Aí eu entro nessa casa, aqui nessa casa, lá naquela sala da frente. Tinha uma cadeira que tinha 2 assentos, chama namoradeira, né? Não é isso? O Chico senta na direita e eu na esquerda. O Chico põe, eu tinha, como eu disse para vocês, eu tinha uma asma terrível. Várias vezes no ano, no mês, eu ia para balão de oxigênio. Eu era dessa finurinha. Inclusive eu tinha muito trauma pela minha magreza, porque eu era 1,86 m, palitinho. Aí o Chico pôs a mão esquerda no meu ombro esquerdo e a mão direita no meu peito. A mão esquerda do Chico começou a escorrer um líquido. Era éter. Mas não era esse éter nosso, gelado e sufocante. Era um éter, eu sabia que era éter. Eu estava, naquele momento, eu estava recebendo uma grande assistência espiritual. E a mão direita do Chico, para completar a história, aí eu comecei a chorar. Começou a escorrer perfume. Mas escorreu, gente, escorreu. Que molhou minha cueca, baixou pelas minhas pernas e foi parar no meu sapato. Eu nunca vi tanto perfume. E aquilo subia, subia. E eu comecei a chorar. E o Chico dizia, eu só lembro dessa frase: meu filho, você já foi padre em 5 encarnações, 5 mandatos. Esta encarnação você precisava de melhorar. O que vocês entendem? O pingo na letra não é aí? Que eu deveria de não ser. Eu não deveria de ir novamente para o seminário. Eu saí daqui pisando nos ares. Eu nunca me senti assim mesmo. Eu não tinha controle das minhas pernas, elas tremiam. Lágrimas escorriam o tempo todo. Algo de ruim estava saindo de mim. E daquele momento até hoje, nunca mais eu tive crise asmática. Viram que maravilha? Como é que eu sou um cara privilegiado? Por essa assistência maravilhosa? Os anos se passaram. E Chico sempre mandava livro. Ele vinha, avisa o Elcio que eu estou aqui. E eu ficava mais calado do que falava. Falar o quê? Eu tinha que ouvir. Eu ouvi muitos ensinamentos do Chico. Então, em 3 dias, depois que eu saí daqui, eu fiquei preso dentro do meu quarto, sem conversar com ninguém. Imagina vocês 5 encarnações seguidas, e nessa ter que ser mudado os parâmetros da existência, né? Então, eu virei minha mala de cima da cama e falei para minha mãe, não vou mais. Minha mãe tinha uma cabeça incrível. E ela falou, você que sabe. Mas embora, minha mãe disse para mim assim, embora eu entendo que para ser um missionário, servidor do Cristo, não precisa de ser especificamente um sacerdote. Você, como um bom cristão, pode fazer muita coisa que um sacerdote faz. Ela me deu essa resposta. Quer dizer, me deu o endorso daquilo que eu precisava. Aí eu fiquei mais forte e continuei. Então, aos 17 anos, eu abracei a doutrina. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Melhorei muito. Melhorei demais. Mas tem muito ainda a ser melhorado. Quando eu ia em Uberaba,
Isso não saía da minha cabeça. 5 mandatos de missionário, né? Eu perguntava para o Chico, seu Chico, me fala como é que é desses padres, Chico. Meu filho, bendita a reencarnação, que nos redime ao esquecimento. Não queira saber. Mas eu ficava com a pulga atrás da orelha. E como um bom mineiro, toda vez que eu ia em Uberaba, eu perguntava, Chico, me fala sobre esses padres. Meu filho, ele sempre tinha uma resposta, mas não. Eu acho que na 25ª vez ele ficou de saco cheio. Ele pegou na minha mão, nas minhas 2 mãos, olhou nos meus olhos e me diz assim: a primeira reencarnação como padre foi na Espanha. Você foi o bispo e você participou da Santa Inquisição. Aí eu comecei a tremer. Santa Inquisição foi terrível. E eu falei, mas o que esse bispo excomungado fez? Ele era inquisitor, meu. Ele mandava o povo para a fogueira. Era ele que assinava. Aí o Chico me segurou porque quase que eu caí. E eu chorei de vergonha. De vergonha. Como se naquela hora eu visse o povo gritando, as carnes vivas sendo queimadas. E eu fiquei 1 mês sem Uberaba. Aí o Chico me mandava as cartinhas: meu filho, não fica triste. Você pode começar hoje e ter um novo fim. Né? Tem essa frase dele, vocês lembram? Nós podemos começar agora para termos um novo fim. Então ele me consolidava. E aí, nas outras vezes eu disse, aí Chico, foi muito triste o padre, né? Mas e as outras? Mas não tem jeito para você, não tem jeito para você. Você foi, depois dessa, você foi franciscano na Itália. Foram 3 encarnações na Itália. Você melhorou um cadinho só. Porque o franciscano, ele tem voto de pobreza, né? Missionário. E depois você veio no Rio de Janeiro, na época da abolição da escravatura. Você ajudou muitos os negros nas senzalas. Tanto que hoje eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas negras. Eu acho pessoas fantásticas. Meus melhores amigos são assim. Mas está ligado no passado. Aí naquele momento que o Chico conversava comigo sobre senzala, o Chico recebe uma criança e beija minha mão e fala, Padre Geraldo, quanto tempo que eu venho te buscando para te beijar e te agradecer. Mas parece que eu fui envolvido naquela cena, e ali houve uma dramatização de cena, e eu comecei a ver um padre de 48 anos, que era eu, entrava na senzala, porque quando a princesa Isabel decretou a libertação definitiva dos negros, os senhores de fazenda ficaram revoltados e prendiam os filhos dos escravos nas senzalas e obrigavam eles a trabalhar sem pagar nada. E se eles não trabalhassem, os filhos ficavam presos. A única autoridade que entrava numa fazenda que todo mundo ajoelhava era um padre. Lembra disso? Deve ter visto em filme, né? E o Padre Geraldo, onde chegava, todo mundo ajoelhava e dizia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que eu ainda tenho esse código. Quando eu vou me referir a uma palestra, a primeira frase que eu digo é essa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o padre chegava na senzala, e a batina muito grande, fiava a criança debaixo da batina, e ela pisava nos pés do padre, e segurava nas minhas pernas, e eu ia caminhando, sem que ninguém visse que ali tinha uma criança. E eu levava, e ali, no lugar mais seguro, elas saíam, e eu falava, corre para o quilombo. Era a fazenda de refúgio dos negros, fazenda do quilombo. Já viram falar? E muitos foram feitos isso. E essa criança veio, através do Chico, me confirmar isso. Olha vocês aqui, né?
Então a gente tem que ter muito orgulho do que somos e entender que é preciso nos esforçar um pouquinho mais para que a gente conquiste um espaço melhor na vida. E o Chico foi um grande missionário, um grande educador. Eu, como um adepto, né, um discípulo do Chico. Chico, discípulo de Jesus. Jesus, discípulo de Deus. E todos nós, naturalmente, né, discípulos do Chico. Quando eu digo isso, muita gente pode pensar assim, nós estamos endeusando o Chico. Não. Porque falar do Chico, quando eu vou fazer uma palestrinha de 90 minutos, vida e obra do médium Chico Xavier. O primeiro assunto que eu inicio é falando-se de Jesus. Encerro falando de Jesus. Porque eu aprendi a conhecer Jesus foi através do Chico. Sabe como é que era a minha visão para Jesus? Dedo apontando. Eu via Jesus severo, bravo. Mas eu aprendi convivendo com o Chico. Quando o Chico falava de Jesus, o Chico chorava. Ele tinha a maior paixão por Jesus. E Jesus é alegria, é amor, é esperança. E se a doutrina de fato espírita não tivesse Jesus, eu estaria fora também. Eu estou nela por causa de Jesus. Então, o Chico Xavier, né, nós ainda não aprendemos a conhecer. Nós ainda não sabemos quem foi, legitimamente quem foi Francisco Xavier. É um médium, assim, como espírita nós o vemos como médium. Mas se nós analisarmos o lado do Chico, por exemplo, em 1952, o Chico recebia no Luiz Gonzaga várias pessoas que vinham de várias cidades do Brasil, do exterior, para participar das reuniões lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aí quando terminava a reunião, 2 horas da manhã, lia as mensagens todas que foram psicografadas. Aí o Chico falava assim: vamos acompanhar essa caravana nos seus respectivos hotéis, onde cada um está hospedado. Então tinha ali 120 pessoas. Aí ele falava: quem está hospedado no Hotel Diniz? Aí todo mundo levantava a mão: então vamos acompanhar vocês lá. E aquele turma de gente, né? Gente atrás, o Chico de braço dado, e contando casos, de madrugada, aquela lua bonita. Aí chegava lá no hotel, deixava lá uns 40. Daqueles que ficavam tristes, porque queriam acompanhar o Chico. Aí chegava no outro hotel, o Chico deixava mais 20. No outro mais 30. Quando era 4 horas da manhã, ele entregava o último. Lá vai o Chico sozinho para casa. Ele morava aqui na casa de Dona Luísa. De repente aparece 2 bandidos. Escutem só. Aparece 2 ladrões. Naquela época tinha isso também, né, gente? E as armas eram punhal e garrucha. Porque não é 9mm como é moderno hoje, nos tempos, né? R15, hoje, naquela época era punhal e garrucha enferrujada. Aí chegaram pro Chico e falou assim: ó, é um assalto. Esvazia tudo que tem no bolso. Chico enfiou a mão no bolso, o bolso estava vazio, não tinha um centavo. Aí o cara falou assim: olha, se você não me der nada, você vai morrer, cara. Um deles era nordestino. Aí o Chico ajoelhou no chão e fez assim com a mão e falou: senhor, por favor, o senhor não me mata. E chorando, mas chorava mesmo. Eu tenho muita gente para me cuidar. E aquela choradeira lá acontecendo. Aí um deles falou: como é que o senhor chama? Eu me chamo Chico Xavier. Aí o outro pôs assim: nossa, quem que nós vamos assaltar? Fulano, o
o outro companheiro dele, pega o dinheiro, todo assalto de hoje, enfia no bolso de Chico. Chico, meu filho. Enfiou o canivete, relógio, bolso, dinheiro. Olha, você reza para nós e nós vamos continuar no assalto. Aí no dia seguinte, o Chico saiu na rua perguntando quem tinha sido assaltado. E foi devolvendo o relógio, canivete, carteira. Olha, vocês era uma pessoa extremamente cheia de humor, né? Mas eu acho que eu estou falando muito. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Vocês têm alguma pergunta? Não. Eu tenho uma, assim. Você pode nos explicar como é que é a história porque tinha de Paula no sobrenome dele, não tinha? Hein? Tinha de Paula no sobrenome do Chico? Francisco Cândido de Paula. Francisco de Paula Cândido Xavier. Pois é. Porque quando nascia, naquela época, eles colocavam o sobrenome de santo. Ele nasceu 2 de abril, na época de São Vicente de Paulo. Por exemplo, a mãe dele chamava Maria São João de Deus. Época de São João. Então o povo usava isso. Né? Maria São João de Pedro. Época de Junina, São Pedro. Maria Santo Antônio. Era assim, sempre o nome de santo. Quando ele se desligou do catolicismo, ele tirou a boca dele. Aí, veja bem, aí começou a haver perseguição na Fazenda Modelo por causa do Cândido, Francisco de Paula Cândido. Aí houve até uma autorização que mandasse o Chico embora para Roma, por causa da perseguição contra a doutrina espírita. E o Chico era na cabeça de tudo. Aí por sugestão de Emmanuel, o Chico tirou Paula, Francisco Cândido Xavier. Entendeu? O Paula que era o problema. Aí tirou, disfarçou, Paulo é sempre problema. E ele não foi mandado embora. Ele trabalhou 30 anos na Fazenda Modelo em Pereira, onde nós vamos agora. Alguém mais deve fazer pergunta? Pessoas da natureza de Chico Xavier, assim como Maria Teresa de Chico tá fazendo uma coisa pra aprender. pela sua bondade, pelo seu carisma, pelo seu intuito de ajudar as pessoas, costumam arrebanhar muitos seguidores, não é verdade? Então, a pergunta é, com a ida de Chico Xavier para Uberaba, a família espírita aqui de Pedro Leopoldo não se sentiu meio órfã, meio abandonada? Eu ia perguntar isso. Como se deu essa transição? Relembrando comentários de espíritas tradicionais da época, foi um vazio tremendo, um vazio profundo. Mas todos aprenderam na convivência com Chico de que doutrina espírita é exemplificação. Então todos começaram a trabalhar, a exemplificar, porque tiveram um bom instrutor, um bom mestre. E o Chico fez isso, em palavras e exemplo. Então, contribuiu o trabalho de auxílio contribuiu muito para que apagasse a ausência do Chico. Não foi fácil, imagino, né? Não foi fácil. Lembrando, seu Elcio, que agora, alguns dias atrás, quando estivemos aqui lá na casa de Nenê, conhecemos a dona Josefa. A dona Josefa, né? Ela tem 90 anos, né, seu Elcio? 90 e ela agora está doente, né? Ela teve uma isquemia. Ela não reclamou em nenhum segundo da doença dela. Ela só está sentindo não poder mais trabalhar. E ela nos disse que ela iniciou a sopa com o Chico. Conviveu com o Chico 5 anos, até para responder a pergunta dele. E que dali para cá o Chico foi embora e ela nunca mais viu o Chico. Mas o trabalho continuou, como o senhor disse, né? Então o exemplo dele, sim, exatamente. a dona Josefa só sente hoje não poder mais estar nesse trabalho. Qual é o nome do senhor? Adriano. Adriano, mas olha, a gente observa
como que o Chico foi transmissor do bem. Em 1976, o Chico teve o primeiro, esse é um amigo nosso, chama Rui, é de Lagoa Santa, é um grande irmão, um grande amigo. Ele teve o primeiro infarto. O médico, muito preocupado em hospitalizar o Chico dentro de uma casa espírita, que ia criar tumulto. Aí ele montou uma UTI dentro da casa do Chico e colocou uma enfermeira com o nome de Dinorá Fabiano. Essa mulher acompanhou o Chico durante 40 anos, até o desencarne, dona Dinorá Fabiano. Quando a gente vai a Uberaba, eu não deixo de visitá-la, porque essa mulher foi muito privilegiada. Ela dava banho, comida, remédio, cuidou, acompanhou. Essa mulher deve ter presenciado aquela coisa linda. E a dona Dinorá Fabiano, ela comenta, e como o Chico também já fez o comentário, em 76 ele ficou imóvel dentro desse leito, nem banho podia tomar. E a única pessoa que tinha acesso no quarto era a dona Dinorá. Nem o filho adotivo não podia entrar toda hora, porque o Chico não podia conversar. Aí o Chico pediu para ela: Dinorá, minha filha, coloca uma cadeira aqui no meu quarto, e se você me ver conversando sozinho, você não se preocupa, Dinorá. Estou conversando com alguém. O Chico conversava de voz alta. Aí entra o doutor Bezerra de Menezes e senta na cadeira. Boa tarde, Chico. Aí o Chico fica na voz chorosa: ah, doutor Bezerra, o senhor, por caridade, o senhor ajuda essa besta que sou eu. Essa besta precisa voltar a puxar a sua carroça. E besta para cá, e besta para lá, e besta para cá, e besta para lá. Aí o Bezerra fala assim: mas Chico, meu filho, se você está dizendo que você é uma besta, o que eu sou? O senhor é o veterinário de Jesus. Por essa besta que você é. Olha para vocês verem que maravilha. Olha dessa besta que sou eu. Então, como esse homem tinha carisma, amor, respeito por todos os benfeitores, né? Você sabe que o nosso irmão já encarnou, né, gente? Você sabe? Sabemos. Alguns sabem, outros não. Ele reencarnou, ele está em São Paulo, na cidade de Santo André, com 11 anos. 11 anos. Isso existe um depoimento em vídeo do Chico, o Chico falando isso. O Chico acompanhou o reencarno de Emmanuel no dia 2 de março de 2000. Seu Elcio, mas nos informaram que ele vai ficar preservado até os 60 anos. Não, pode falar. Mas ninguém sabe a família. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é quem. Só sabe que ela está Sabemos que ela está em Santo André, São Paulo. E muito escondido. Muito escondido. Mas com 20 anos vai manifestar grande mediunidade. O Chico dizia: grande mediunidade. 11, 9 anos. Vai ser um médium fantástico. E o Chico vai ficar nos bastidores cobrindo agora o Emmanuel aqui. E o Emmanuel vai ser um professor muito famoso, um professor muito dedicado. E esse professor vai mudar a metodologia, a pedagogia, a sociologia da escola. Tem vídeo isso, senhor? Gravado pelo Chico? Está muito bem arquivado. Ainda não é hora de mostrar. Para mexer com a cabeça das pessoas. Né? Eu acredito que deva ser lá depois do Emmanuel aparecer. E vai ser um professor, então ele vai fazer o quê? Como é que você hoje educa uma adolescente, uma criança de 9 anos carregando arma? Como é que você educa um jovem que aprende na escola uma disciplina, mas quando chega em casa é outra, muito diferente? Então o ensino vai ser todo modificado. Segundo o Chico, o Emmanuel
vai usar muitas regras de disciplina dentro do estabelecimento do candário. Primeiro, vai melhorar uma escola. Hoje você sabe que o professor é agredido por palavras, por pedras, muito violento. O magistério é uma das grandes tarefas. E aí o aluno vai ser obrigatoriamente a entrar para a escola a partir de 2 anos de idade. Não é maternal, mas não. Aprender a ler e escrever com 2 anos. Você sabe que tem criança hoje que já está lendo, já está nascendo falando. Não é isso? Então, há muita capacidade nisso. Então, o ensino vai ser feito em escola, professor, aluno, pai e mãe. Pai e mãe. Obrigatoriamente, os pais vão ter que acompanhar filho na escola. Aí, o que vai acontecer? As mesmas regras de disciplina da escola serão anuladas. Aí as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Concorda comigo? Então, ele vai aparecer depois disso. Ele falou que ele vai vir também para a doutrina novamente. Sim, vai ser isso pior. Para começar, quem é o pai de Emmanuel? Vocês viram o nosso lá? Sim. Dona Laura e seu Ricardo. Você leu o nosso lá? Li. Dona Laura e seu Ricardo? Tá, Dona Laura, seguiram, eles reencarnaram. Tá. São maridos e mulheres, são os pais de Emmanuel. E aí, esses são os pais de Emmanuel. Berço totalmente espírita. Aí, o que vai acontecer? O Chico falava também assim, quando eu desencarnar, estará reencarnando todos aqueles companheiros que estiveram conosco na formação do grande abecedário da doutrina espírita. Bezerra, André Luiz, etc, 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 etc. Para quê? Para ajudar a humanidade. Foi lançado no mês retrasado um livro, Não Será em 2012. Alguém já viu aquele filme 2012? Não. Terremoto, maremoto, não é isso? Uma coisa terrível, né? Mas o Chico está dizendo lá, não será em 2012, mas será em 2019. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leiam. Nós estávamos vendo o DVD. Não será É o DVD do filme. Não será em 2012, desculpa. Mas o Chico comenta que será em 2019. O que vai acontecer em 2019? Leiam o livro. Em 1950, o Chico falava assim, se nós não tivermos uma guerra de autoextermínio, daqui 70 anos, se nós não tivermos uma guerra de autoextermínio, o nosso planeta vai atingir o plano de regeneração. Nós estamos no plano de provas, lutas e expiações, né? Então, vamos fazer as contas aí, 1950, 70 anos, 2000.